Fala, seu Michele, Tiago. E aí, galera? Camila. Pede pra entrar aí, Camila. Bora, Vitor. Dá pra conciliar tudo, hein? Como é que tá Baixa, o baixa. áudio? Como é que tá o áudio aí, galera? Tá bom? Pra mim tá ótimo. Tá E o ótimo, né? meu? Perfeito. Tá ótimo. Viver, seu Vitor. Viver. Vamos fazer aí. É, Arthur, a galera tá chegando. Bill, meu guru. Esse Bill que Ah, entrou aí é meu guru da análise técnica. tá beleza o áudio, né? Vitor falou que tá bom. Hoje a gente entrou um pouquinho, né? Vai começar às 19, mas ele tá testando o som. Eu tô estreando Isso. aqui, né, no mundo das lives, mas espero que seja tudo beleza. Vamos falar sobre muita coisa legal aqui. Isso. Tem um material também que a gente vai disponibilizar depois para vocês. Espero que vocês gostem, né? Muita coisa bacana a gente vai estar falando por aqui. Verdade. Vamos esperar o pessoal chegar um pouquinho. Notifiquem, né? Avisem as pessoas, enviem Clica esse live para as no pessoas. aviãozinho aí, manda pra galera. Eu tô quase um Tá blogueirinho. ligado já, né? É, Olá, falando do seu armário lá, ó. É minha irmã. Ah, Ai. aqui não tem armário não, mas os meus livros são todos aqui, né, no computador. Inclusive, a minha irmã, ela agora quer investir também, né? Minha irmã, meu cunhado. Mas aí é coisa de gente importante usar essas telonas aí, ó. Esse Binho que eu falei agora, ele também tem um telão e tal em casa, super, super Uhum. moderno. Então tá Pro, que tudo. honra, Pro, tá aqui. Oi? Que honra tá aqui Ah, participando dessa live. eu espero que seja ótimo, é um prazer. Essa live ela já está sendo preparada, já tem um certo tempo, e Verdade. é impressionante como a área de bitcoins, a área de cripto, de Criptomoedas. criptomoedas, né, é extremamente volátil, né? Muito, de repente, hoje mesmo, quando a gente olha o Bitcoin chegou a cair, é, acho que mais de 5% hoje. Então, assim, é muito volátil mesmo aqui a questão dos bitcoins. É impressionante. Mas, quem sabe, né? Quem sabe vai ser o futuro do Keliane, dinheiro, né? querida, ó, É, tô vendo só o povo entrando. o povo tá entrando devagarzinho aí, o povo tá entrando. Pois é, estamos aguardando o pessoal entrar, viu, gente? Vamos Já são esperar aí 7, mais. não? Já agora são 7:02. Vamos esperar mais uns 2, 3 minutinhos e aí a gente já manda brasa, porque o assunto é extenso. Tem... Inclusive, posso falar aqui? Pode. Inclusive, o professor me chamou, mas na verdade quem vai fazer as perguntas sou eu. Eu vou fazer as perguntas que a gente colocou, né? O professor colocou uma caixinha de perguntas, não sei se vocês lembram, quem segue o professor, e sobre bitcoins. E aí a gente selecionou algumas perguntas e a gente vai estar fazendo essas perguntas para o Pro responder para a gente. É isso aí. Né, Pro? É isso aí. Espero que eu consiga responder, né, todas as perguntas. As que já foram feitas já estão respondidas. Vamos ver Sim, a questão do chat, né? Depois a gente abre o pessoal sim, é perguntar. verdade. Inclusive, se vocês quiserem, ao longo da live, vocês quiserem fazer perguntas, vocês vão perguntando, eu vou anotando aqui. E na hora que a gente abrir para perguntas, eu vou perguntando novamente para o professor e ele vai respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Uhum. E no Vocês têm final, dúvidas. a imagem está um pouco ruim, mas aqui é o gráfico da cotação do Bitcoin. Então, no final, a gente vai fazer uma análise técnica
de como é que está graficamente o Bitcoin. Então, apesar da questão fundamentalista ser mais complexa, porque a gente está trabalhando com moeda, mas a gente vai ver aqui, será que está num ponto gráfico através da análise técnica? Será que graficamente é um bom ponto de entrada? Ou será que já deu uma esticada maior? A gente sabe que nada sobe em linha reta. Então, eu estava dando uma olhada aqui, depois eu vou dar uma aproximada. Não sei se eu aproximar aqui fica melhor. Sim, Ele deu uma esticada muito grande já em outubro. sim, Então, de outubro para cá, a gente viu o Elon Musk falando sobre bitcoins, tudo. Então, é um pouco de euforia também. Mas, lógico, vamos ver os fundamentos, vamos ver como é que funciona, vamos ver principalmente uma coisa que, quando eu estava estudando sobre bitcoins, que mais me chamou a atenção. Por que que o Bitcoin foi criado, né? Até hoje a gente não sabe se foi uma pessoa só ou se foi um grupo de programadores. E é sim, realmente bem complexo a questão de como minerar, né? Para falar um pouco sobre a questão da mineração, de bitcoins, como é que isso funciona. Eu até sim. coloquei nos meus stories hoje, falando o tamanho da energia, né, que se gasta Uhum. para minerar Bitcoin. É mais do que em inúmeros países. Inclusive, se o Bitcoin, já dando um spoiler, né, do que a gente vai estar falando aqui na live, se o Bitcoin fosse um país, a questão de mineração do Bitcoin, ele simplesmente estaria o 28º país que mais consome energia no Viu? planeta. E quando a gente vê as empresas cada vez mais pensando em sustentabilidade, o ESG, né, a questão da sustentabilidade, da proteção do planeta, eu vejo isso como um grande entrave para o Bitcoin. Então, Sim. é uma coisa que a gente vai discutir também no decorrer hoje da live. Espero que vocês gostem muito. A professora Camila também pode falar, pode conversar aí, o que é que ela pensa em relação aos bitcoins, né? Então, vamos lá, né? Acho que a gente pode começar agora. Tá Podemos? bom? O áudio tá bom? Tá bom, galera? O Ok, tudo áudio ok? aí para todo mundo? Vou estrear. Vou estrear. Vou, vou estrear. Então, Então se é, apresenta, Pro. ah, Quem é aí você? vou ter muita gente, né, que está aqui. Eu vi muita gente conhecida, mas também vi pessoa lá dos seus seguidores. Então, para Sim. quem não me conhece, eu sou o professor Pedro, eu sou professor de economia da UESB, já venho estudando e já invisto desde 2008. Então, essa é a minha segunda crise e é impressionante como as crises foram diferentes quando Sim. você estava lá em 2008 pensando que era o fim do mundo, aquela questão do subprime, e até nas aulas de economia você pensa assim, não, vamos estudar aqui a crise de 29, foi a maior crise da história, tal, 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 a gente nunca vai passar por uma situação daquela, e de repente vem Sim. 2020, eu lembro quando eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Foi no carnaval do ano passado, que Sim, Pro. Diga aí. a Bovespa estava fechada e eu acompanhando as notícias, né, pela manhã e vi a bolsa lá nos Estados Unidos, o S&P desmoronando, caindo tudo, a Europa caindo tudo e o povo dançando carnaval. Eu lembro que estava passando as escolas de samba. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo no mundo? Mas até então era era muito assim nebuloso, eu não estava entendendo 100%. Mas Sim. como eu até falo para os meus alunos, eu tenho um pedaço da minha carteira que é previdenciária e tenho um pedaço da minha carteira que é especulativa. Então, na Posso fazer? Eu vou, época, eu vou levantando a minha mão quando eu quiser fazer uma pergunta. Posso? pode. Aí só para fechar esse Ah, tá, pensamento, vai. Sim, aí vai. quando eu percebi que estava tendo alguma coisa, lógico, Sim. eu menosprezei, né? Eu não pensei que ia ser o que aconteceu, né? O grande cisne negro. Eu simplesmente zerei a minha posição especulativa e deixei a posição previdenciária. E aí foi que veio mesmo, aí desmoronou tudo, aí é o caos que a gente viveu mesmo, principalmente em março, foi realmente
um caos que derrubou a bolsa lá para 66K. Pode Sim, a perguntar. pergunta que eu te perguntar é, tem quantos anos já que assim que você investe? Desde que ano que você começou a investir? Que você se Quando, tornou um investidor? pronto, quando eu comecei a estudar mesmo de fato investimentos foi lá em 2008. Aí começou ali 2010, 2011 foi quando eu coloquei o pezinho dentro e aí a gente Que começou, legal, desde aquela época lá. Eu muito passei bom. muitos anos só investindo em uma empresa. Muitos, muitos anos, porque eu vou muito da filosofia de que você tem que conhecer muito bem a empresa que você investe. Então, Sim, eu já dou meio que um spoiler que era uma empresa do setor financeiro. Então, eu conhecendo, eu venho de uma estrada de estudar muito essa questão de financiarização da economia, então eu me sentia uhum, muito à vontade com o setor financeiro. Então, eu fui durante muito tempo só no setor financeiro. Aí, com o tempo, é que eu fui diversificando. entendi. Mas, Rapidinho, ia falar ah, assim, calma, você se apresentou, vou me apresentar agora. vai lá. Eu fiz uma enquete no meu history para saber se alguém sabia que eu era economista. Uma boa parte ficou praticamente metade, metade, não sabia que eu era economista. Pois é, eu sou economista. E atuo como professora de economia. E aí eu sou, né, eu tenho um mestrado em economia internacional, mas assim, atualmente eu tô dona de casa, viu? Nessa pandemia eu tô dona de casa. Mas, assim, eu queria entrar agora no assunto realmente da nossa live, né? O título da nossa live é 10 coisas que você precisa saber antes de começar a investir em Bitcoin. Um assunto muito polêmico, inclusive confesso que há muitos anos atrás meu marido já queria investir em Bitcoin e eu, sabe aquela coisa meio Telex Free? Você lembra do Telex Free? Uhum. Vocês lembram? Que o pessoal falava de Telex Free, eu ficava com o pé atrás. Falou de Bitcoin, falei, sei lá, uma coisa assim. Eu falei, sabe, não. E aí quando a gente vê o que o Bitcoin se tornou, a gente fala, penso, meu Deus, né? Será que eu deveria ter investido? Será que eu deveria ter ouvido meu marido? Então hoje o Pro vai responder pra gente várias perguntas, várias dúvidas, né, que as pessoas mandaram pra gente no Instagram, para realmente saber, né, talvez seja uma dúvida sua, né, que você não pode ter Exatamente. colocado na caixinha, mas E outra coisa também, pode ser que não seja uma dúvida sua, mas seja uma dúvida de um amigo seu. Então isso, compartilha, né? Compartilha, clica no avião, exatamente. manda para seu amigo e vem para cá, vamos participar, porque vai ter um momento de vocês também, né? De vocês perguntarem, de vocês interagirem aqui com a gente. Então, Exatamente. é, vamos começar? Então, assim, Bora. a primeira coisa que a gente precisa entender é a questão do porquê se criou o Bitcoin. Eu acho que antes de mais nada, antes da gente começar a falar de como investir em Bitcoin, o que é que se pode comprar com Bitcoin, é Sim, por que que o Bitcoin foi criado. Então, me lembrou quando eu comecei a estudar mais sobre o assunto, confesso que criptomoedas sempre foi algo um pouco distante da minha realidade. Eu sou muito mais focado em ações. sim. Mas eu percebi um movimento muito eufórico desde outubro do ano passado, então resolvi, vamos debruçar, vamos estudar um pouco sobre esse assunto. E realmente eu fiquei surpreso e me lembrou muito de um filme que é o V de Vingança. E vocês vão entender por que que eu me lembrei muito desse filme. E o Bitcoin ele foi criado como uma resposta à crise de 2008. A gente falou aqui da crise de 2008, então ele foi criado como uma resposta àquela crise. Porque Inclusive foi o tema da minha monografia, é, e, foi também sobre crise de quando, 2008. quando você pensa na crise de 2008, você vai pensar na crise subprime, você vai pensar na desregulamentação financeira plena, ou seja, os bancos, de uma forma bem resumida, os bancos emprestando sem ter o mínimo critério, ou seja, Uhum. tem um filme que mostra muito bem essa questão, que é o filme A Grande Aposta. Então, você vê os investidores chegando assim e os bancos dando crédito para qualquer pessoa na rua. Era só você pedir crédito que o banco estava dando para você hipotecar, enfim. Isso foi um caos. E essa questão dessa emissão monetária, né, dessa questão dessa base monetária, eu vou tentar
tirar o máximo de economês possível, porque eu sei que tem muita gente que não é da área de economia. Então, a ideia é passar a informação para todo mundo. Mas entenda Muito que bom. o banco estava liberando dinheiro Sim. sem ter a contrapartida, sem Uhum. olhar se a pessoa que estava pegando o empréstimo tinha condições de pagar aquele empréstimo. Então, estava praticamente uma loucura. E chegou um momento que as pessoas perceberam que aquilo era uma loucura. A gente pode até fazer um paralelo em relação ao Bitcoin, né? Essa subida, um Bitcoin quase 300 mil reais. Então, assim, uma questão tão alta, será que não é uma bolha? A gente vê até Bill Gates falando, né, que é, a questão do Bitcoin está muito inchada. Então, você vê a secretária de Tesouro americano, a Janet Yellen, também falando que não consegue entender o tamanho, né, dessa euforia por Bitcoins, fora outras pessoas do alto escalão dos Estados Unidos. Então, você fica meio assim. Então, em relação a 2008, já para a gente vir conceituar a origem do Bitcoin, Sim. até hoje não se sabe quem foi que criou o Bitcoin. Inclusive, é uma Isso das perguntas que eu ia te fazer. isso é um Quem mistério. criou o Bitcoin? Isso é um mistério, porque atribui-se a Satoshi Nakamoto, atribui-se a ele, mas é um pseudônimo, então não é uma pessoa. Também atribui-se que foi um grupo de programadores, ou seja, não foi uma Hum, pessoa só que criou o sim, Bitcoin, foi um grupo de pessoas. Mas por que que eu entendo que o Bitcoin é uma resposta à crise de 2008? Primeiro porque ele surge em 2008, pós-crise, uhum, e a primeira transação de Bitcoins, ela só ocorre em 2009. Se eu não me engano, aqui 12 de janeiro de 2009, é a primeira transação, a transação que eles chamam de transação Gênese. Então, a primeira transação ela ocorre do Sakamoto para o Finney, se eu não me engano aqui o nome dele, né? E foi uma transação de 10 bitcoins. E dentro dessa primeira transação de bitcoins, que é a transação Gênese, né? Que formou o primeiro bloco do blockchain, é uma coisa que a gente vai falar sim, também sobre o blockchain. Então, o primeiro bloco, ela tinha uma mensagem criptografada. E quando os mineradores abriram, né, essa mensagem criptografada, tinha uma crítica ao sistema financeiro. sim, Era uma reportagem de um jornal de Londres, então atribui-se que o Nakamoto, se ele não morava em Londres, ele tinha muito conhecimento de sim, Londres, porque no paper, né, no paper inicial do Bitcoin, ele era todo em inglês e com algumas gírias muito específicas da cidade de Londres. Então, assim, só uma pessoa que viveu em Londres uhum, saberia é uma coisa muito específica, não sei aí em Ilhéus, alguma gíria muito específica de Ilhéus, uma gíria que é muito específica de ou Vitória da pega, Conquista. Então, assim, uma coisa muito específica da cidade. Então, por sim, isso que aí atribui-se também que ele quis despistar, entendeu? Então, assim, é um mistério. É um sim, mistério. É um mistério muito grande. E no decorrer dessa live, eu quero mostrar o porquê que isso é um mistério. Até por uma questão de segurança. Porque sim, simplesmente ou o Nakamoto ou o grupo de programadores, eles desafiaram o status quo de todo o sistema. Então, eu sinceramente, me colocando no lugar dele, eu também ficaria anônimo. Não sim, queria colocar, desafiar instituições financeiras, né, de uma questão global. uhum, Então, já respondendo, né, essa primeira pergunta de quem criou o Bitcoin, né? Quem criou o Bitcoin ainda é um mistério. E para deixar esse mistério ainda mais interessante, né? O Nakamoto, que é o pseudônimo, ele foi indicado ao Nobel de Economia. Ele uhum, foi indicado ao Nobel de Economia em 2016.
E a questão, né, dos avaliadores não aceitaram isso. Falar, como é que eu vou dar um prêmio Nobel para uma pessoa que não existe? Então, apesar do Bitcoin eu interpretar com o que eu estudei, né? Lógico, existe um manancial gigantesco sobre o Sim, assunto, né? Ainda tem muita coisa a se estudar, mas pelo que eu estudei, de fato, o Bitcoin é uma revolução. com certeza. É uma revolução financeira, é uma revolução de transações, Sim, mas ela tem um impacto muito grande na questão energética. Então, é algo que me deixa com o pé atrás em sim. relação aos bitcoins. Então, eu vejo os bitcoins assim como uma grande revolução e, apesar de ter sido indicado ao Prêmio Nobel, ele nunca apareceu. E uma última curiosidade sobre esse assunto, para a gente já pular para outros tópicos, Sim. o Nakamoto ele fez essa transação em 2009 para o Finney. E o Finney, ele teve uma doença. Ele teve aquela doença, o ELA, né? Que teve até uma Uhum. campanha de jogar o balde de gelo. E antes de morrer, ele confiava tanto no Bitcoin, não se sabe até hoje quantos Bitcoins ele tem, né? A família dele tem. E você pode enterrar Bitcoins também. E eu vou falar sobre isso. Você pode Nossa, enterrar literalmente uma fortuna em Bitcoins. Então, antes dele morrer, ele criou uma empresa de aquela, eu não sei muito bem explicar, um tipo de empresa que congela, né, a pessoa para sim. para tentar reviver, esqueci o nome Uhum. agora. Sim. Se alguém souber aí, pode jogar no Pode chat. escrever. Então, ele se congelou. Ele se Meu congelou Deus. em 2014 na esperança que um dia. Ele entendia que o Bitcoin era algo tão revolucionário, que no futuro ele acreditava tanto na questão tecnológica, ele acreditava tanto na ciência, que ele acreditava Uhum. que ele poderia reviver e a ciência teria avançado tanto que curaria a doença dele. Só que Nossa. ele ia estar no futuro bilionário. Entendi. Porque se ele foi o primeiro cara a ter uma transação de Bitcoin, ele ali só de cara ele ganhou 10 Bitcoins de forma gratuita. Imagina quantos Bitcoins ele deve ter Uhum. escondido. Então, assim, é algo que quando eu estava estudando sobre o assunto, eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha, né? Achei bastante interessante. Então, Tem outra. diga. Não, eu ia falar, você já comentou um pouquinho, na verdade, mas também a gente recebeu uma pergunta que foi assim, quando começou? Você já falou um pouco sobre a questão do começo aí Uhum. do Bitcoin, mas assim, em tempo, quantos anos tem já a existência desse Bitcoin? É isso. O Bitcoin 12 anos, ó. propriamente dito, 2009. 2008 você falou, né? 2000, a 2008 primeira surge transação 2009. isso. 2008 ele surge o paper, né? Uhum. Então o paper surge em 2008 explicando, né, como é a questão do Bitcoin. E em Sim, 2009 ele surge de fato, né? A transação Bitcoin ela acontece e o primeiro bloco, né? O primeiro bloco do blockchain, eu vou falar sobre o blockchain, o primeiro bloco sim, surge lá em 2009. Mas o legal do Bitcoin também, né? Uma crítica que está lá no paper do Bitcoin, inclusive o paper do Bitcoin é gratuito, é só você jogar no Google lá e colocar paper Bitcoin, você vai ter acesso a ele. Só que tem sim, uma questão que é bem interessante, porque uma das coisas que estava lá no paper era que o Nakamoto ele queria descentralizar a moeda. Que, por exemplo, se o dólar, quem é que tem o poder de emissão do dólar? Quem tem poder de emissão do dólar é o Fed. O real, uhum, quem tem poder de emissão do real? É o Banco Central. Então, assim, isso. existe uma instituição central das moedas. O Bitcoin não. O Bitcoin não tem isso. Então, eu posso fazer transações com você. Não existe uma instituição. Existem os Sim, mineradores e os usuários da moeda
que fazem com que a moeda permaneça, que façam com que a moeda seja auditada periodicamente. Sim. Então, existe um interesse dos usuários de Bitcoin que não exista fraude no Bitcoin. Então, Uhum. lá no paper, isso faz com que o Bitcoin seja extremamente interessante e seja extremamente seguro, porque são as próprias pessoas que auditam. Eu ainda vou falar um pouco nessa questão dos mineradores, né? Como é que funciona essa questão dos mineradores Na verdade, eu fiquei bem curiosa, inclusive, com relação a respeito a esses mineradores. É uma coisa assim tão, digamos, tão revolucionária esse Bitcoin, pelo menos para mim. E aí, quando a Uhum. gente fala sobre esses mineradores, eu falo, meu Deus, mas que ótimo que você vai explicar isso tudo para nós, viu? Para mim, principalmente, que eu quero aprender essa noite. Certo. E um detalhe também, para a gente já avançar até para os mineradores. Sim, Lá no paper de 2008, o Nakamoto ele estabeleceu um limite de emissão. Ou seja, só vai existir no máximo, e ele fez uma projeção para 2041, que é 21 milhões de bitcoins. Acabou. Então, quando a gente vê essa política de emissão monetária, de emitir papel, de emitir papel, de emitir papel, que tem um impacto inflacionário gigantesco, é então verdade. o Nakamoto falou, não, a gente só vai ter 21 milhões de bitcoins e acabou. Então, isso faz com que o preço suba, porque é aquela questão de uma relação de oferta e demanda. Exatamente. Se a oferta a gente sabe que ela é limitada e a demanda é Uhum. crescente, o que que acontece com o preço? O preço sobe. Aí a gente pode discutir se o preço atual do Bitcoin ele é racional ou não. Aí já é outros 500, aí já é um outro papo, aí já é uma outra conversa. Mas Entendi. que a oferta é limitada e isso garante o não processo inflacionário, né, aleatório de uma instituição financeira, não. Ali é a lei do mercado propriamente dito, entendeu? Então, é essa questão aí que é interessante. Agora, eu coloquei aqui para a gente falar um pouco, a gente já falou de Bitcoin, já fez conceito de Bitcoin, agora a gente tem que falar um pouco sobre o que é blockchain. Porque o blockchain é que mantém o sistema seguro. Como é que funciona o blockchain? Então, quando o Nakamoto ele fez o primeiro bloco, né, que ele fez aquela primeira transação de 10 Sim. bitcoins, ele criou um hash. É um código criptografado. Então, Uhum. ele criou esse hash. A partir dessa primeira transação é que pode gerar as outras transações. Então, aí vai ter uma segunda transação. Nessa segunda transação, tem que gerar um novo hash. Só que dentro desse hash que é criado, tem que ter o código passado, ou seja, tem um hash anterior. Então, Uhum. o bloco 2 tem o hash gênese e o hash atual. O bloco Como se fosse um 3 rastreamento. isso, exatamente. O bloco 3 tem o hash 2 mais o hash atual. Entendi. E o que aprova essa transação? São os mineradores. Então, os mineradores é que entram em supercomputadores. Agora, Sim. essa transação de validação de transação, por exemplo, eu posso vender Bitcoin para você. Então, eu chego aqui, eu tenho um Bitcoin. Você quer comprar meio Bitcoin. Então, você fala, ó, Pedro, eu quero comprar meio Bitcoin de você, quero pagar aqui 200 mil reais. Um exemplo. Eu vou lá e faço essa transação. Só que essa transação ela precisa ser validada. E quem Uhum. valida essa transação são os mineradores. Só que Entendi. eles fazem os cálculos matemáticos, né, nos supercomputadores, mas eles gastam pouca energia para fazer essa validação. Essa validação é rápida. Então, por isso, eles cobram um valor baixo para fazer essa validação. Então, é ali na Entendi. casa dos R$ 100, R$ 102, eles fazem essa validação. Mas, quando eu vou minerar, ou seja, eu vou buscar novas moedas, então aí eu vou ter que descer mais profundamente nos cálculos matemáticos. E para isso, gera uma energia gigantesca. Então, hoje existe uma coisa chamada halving.
O que é o halving? É que a oferta de bitcoins ela é limitada, ela é cortada no meio a cada 4 anos. Então, hoje o halving dos bitcoins é 6,25. Ou seja, no início era 50, depois foi para 25, depois 12,5 e agora 6,25. E você pode me perguntar, poxa, Pedro, por que hoje o halving é 6,25 e mesmo assim o número de mineradores continua em exponencial, continuam crescendo muito? E é muito simples te responder essa pergunta, porque Sim, como a oferta é limitada, mesmo que eu receba menos bitcoins por minerar, né, por achar esses bitcoins, e a ideia da mineração é fazer analogia ao ouro. Não é à sim. toa, tipo, não é à toa que eles colocaram mineradores, porque eles entendem que o Bitcoin é o novo ouro. Uhum. Então, eles queriam justamente fazer essa analogia do ouro com o Bitcoin, o que eu não Entendi. concordo. E é uma das perguntas que foram feitas até, né? Se o Bitcoin é o Sim. novo, ou se o Bitcoin é o Bitcoin é novo novo. ouro? Eu não concordo que o Bitcoin seja o novo ouro, mas a gente vai estar discutindo também sobre isso no decorrer da live. Então, voltando para cá, né? Eu estava falando do halving. Então, Sim, mesmo com a oferta de bitcoins, a oferta não, desculpa, o prêmio, né, por minerar bitcoins está reduzido, isso não sim, desincentiva, porque a oferta ela está cada vez menor. Então tem sim. cada vez menos bitcoins no mundo. Está cada vez Então mais escasso. está cada vez mais escasso. Está cada vez mais escasso. Então, se ele está cada vez mais escasso e a demanda dele está crescendo, então mesmo assim ainda compensa minerar. Ainda compensa minerar. O ganho é altíssimo. Então, ainda assim, permanece. Então, Entendi. o halving é isso. A cada de 4 em 4 anos há uma redução, até chegar ao ponto mesmo de não ter mais Bitcoin nenhum para minerar. Aí só vai ser mesmo os Bitcoins que vão estar transacionando. Isso Uhum. é bom, isso é bom, isso garante uma segurança na moeda e eu vou falar sobre toda a questão de Bretton Woods, por que desregulou, né, a economia, é importante entender essa parte, Sim, e a questão do blockchain, que é o que garante a segurança do Bitcoin, entendeu? É o grupo de mineradores, o grupo de usuários, através de uma criptografia gigantesca, muito sim. complexa, muito complexa. Então, se você me perguntar, professor, o Bitcoin é seguro? Isso foi até uma pergunta que foi feita. O Bitcoin é seguro? Eu não entendo muito de questões de sistema. Aí, Sim, uma pessoa mais qualificada na área sim. poderia, De TI e poderia, tal. poderia agregar mais. Mas pelo Uhum. que eu estudei, eu Sim. entendo o Bitcoin muito seguro. Uhum. O que não quer dizer que um possível hacker no futuro não consiga quebrar todos os protocolos. É um risco. Então, a gente trabalha com investimentos, a gente sabe que tem riscos. Não Com existe, certeza. não existe um alto prêmio como o Bitcoin paga sem risco. Não dá. Então, tem risco. Inclusive um risco de estar supervalorizado. Ou seja, Sim, de estar pagando um prêmio muito alto. Mas aqui a gente não está sim. nem falando nessa questão gráfica de euforia. A gente está falando de questões sistêmicas. Então, eu vejo o Bitcoin hoje como um sistema seguro Sim. do ponto de vista de criptomoedas. Agora, é muito bom também fazer uma diferenciação aqui. Bitcoin é uma coisa, pirâmide financeira é outra, completamente diferente. Eu vejo muitas pirâmides financeiras prometendo 6% ao dia, 10% ao dia e utilizando uma roupagem de bitcoins. Então, tipo assim, venha ser minerador e ganhe 7%.
Não, Bitcoin não é isso. Bitcoin não é isso. Então, é muito bom a gente saber separar o joio do trigo, entendeu? Entendi. Vamos separar o joio do trigo. Bitcoin é uma criptomoeda segura, garantida pelos mineradores e por toda uma segurança de criptografia. Entendi. Pirâmide financeira é outra, É outra completamente coisa. diferente, que muitas vezes utilizam o Bitcoin como uma porta de entrada. Mas isso não quer Entendi. dizer que Bitcoin é uma pirâmide. Não, Bitcoin ela é uma criptomoeda. É muito importante diferenciar isso aí. Eu vou deixar você concluir mais ou menos a tua construção aí, para Hum. fazer umas perguntas mais específicas que o pessoal fez Uhum. aqui nas caixinhas. Não Aham. sei se você quer fazer assim ou você quer que eu já pergunte. Que a minha próxima É, pergunta era: você quer? E aí, fala aí. não, pode fazer. Depois eu vou entrar mais na parte de evolução até chegar ao Bitcoin, entendeu? Por que Tá, que o mundo está uma loucura? E por que que muitas pessoas, como o Elon Musk, por exemplo, acreditam sim. que o Bitcoin é a solução, entendeu? O Uhum. Bitcoin é a solução. E aí eu vou dizer, pô, peraí, por que que o Bitcoin é a solução? Se ela é a solução, é porque existe um problema. Então, vamos desenhar a história desse problema para entender se, pô, o Bitcoin pode ser a solução ou não. Tá, minha próxima pergunta, não sei se vai estar muito à frente do que você está falando, mas comprar bitcoins é igual a comprar uma ação? Assim, na prática, na realidade? Boa pergunta. É engraçado essa pergunta, porque é parecido e ao mesmo tempo não é. Por Sim, quê? Porque você hoje, existem inúmeras formas de você comprar um Bitcoin. Você pode comprar por uma exchange, ou seja, uma casa especializada na venda, e você pode comprar de uma sim, pessoa, que é o que a gente chama do P2P. Então, eu posso comprar de você, você pode comprar de mim, então a gente pode transacionar isso de uma forma normal. Como se você sim, tivesse dólar e eu quisesse comprar dólar na sua mão, eu vou lá e compro dólar na sua mão, dou real e acabou. Entendeu? Então, o Bitcoin pode ser dessa forma, ou eu vou nas exchanges e faço a compra. Então, eu, pelo estudo que eu fiz, eu achei muito interessante o mercado Bitcoin. Eu não ganho nada para falar do mercado Bitcoin aqui, mas eu achei interessante porque a interface dele é muito didática. Então, para quem está começando, eu acho interessante essa questão didática. sim. Então, você pode colocar até na sua Play Store, na Apple Store e também no computador. Você pode colocar lá mercadobitcoin.com.br, ou seja, joga lá no Google Mercado Bitcoin, que vai aparecer. Você vai fazer o cadastro, parece muito com o home broker. Parece muito com o home broker. Então, você está lá no Hum, seu home broker da XP, da Rico, do Inter. Parece demais. sim, Parece demais. Só que é um home broker de criptomoedas. E não entendi. só existe o Bitcoin, existem inúmeras criptomoedas, o que também é um ponto negativo para o Bitcoin. E a gente vai falar sobre isso também, se der tempo, né? Se der tempo, vamos falar também sobre essa questão. Só que além dessa questão de você se cadastrar, né, no mercado Bitcoin, por exemplo, Sim, você pode comprar Bitcoin qualquer hora. Então, o mercado Bitcoin é 24 horas, 7 dias por semana. Por exemplo, se eu quiser comprar uma ação agora, às 19h37, eu não posso comprar. Se eu quiser comprar uma ação da Taesa aqui agora, eu não posso comprar, porque o mercado está fechado, entendeu? entendi. O mercado está fechado. Mas se eu quiser comprar um Bitcoin agora, eu posso, entendeu? Então inclusive, muitos defensores do Bitcoin falam que isso é uma vantagem, porque como o mercado normal, né, o mercado acionário funciona na hora que a maioria das pessoas estão trabalhando, então elas não podem acompanhar graficamente, não podem acompanhar muito bem, e aí às vezes acabam comprando já no final do dia, não faz uma análise mais apurada,
E a questão dos bitcoins você pode fazer a hora que você quiser, entendeu? Domingo, sábado, não importa. Então, essa é uma das características aí interessantes Ô, Pro, do Bitcoin. teve um seguidor aqui que perguntou até assim, o que fez o Bitcoin subir tanto? Mas eu acredito que seja aquilo que você falou, né? Sobre a questão da oferta, a oferta vai se reduzindo a cada vez mais, e Uhum. como a demanda é crescente, tende a aumentar o preço. Vamos lá, assim, o Bitcoin, ele tava meio paradão. Ele estava meio paradão, paradão, paradão. Graficamente, deixa eu tentar ver Ele estava aqui. meio paradão quando? Olha só, eu vou Em um tentar te período mostrar aqui, ó. específico? Ó, eu vou te dizer aqui. De 2017, deixa eu ver se eu consigo aproximar para ficar melhor Sim. para todo mundo enxergar, mas eu acho que não vai dar. Não tá Ah, dando mas aqui não, para né? Que a vocês gente tá... enxergar. Tá, mas aqui, de 2017 até 2020, outubro de 2020, o Bitcoin ele ficou num canal paralelo. Ou seja, Sim, a gente chama isso de um canal de indefinição. A sim. partir de outubro do ano passado, então é coisa recente. É coisa Que ele deu recente. esse boom. Que ele deu esse boom, mas não foi um boom gigantesco. Não foi um boomzinho, não. Foi um boom de mais de 500%. Aham. Foi um boom. Só esse ano é um boom de 300%. E aí tem muita gente que puxa o Bitcoin. Então, assim, por exemplo, o Elon Musk. O Elon Musk comprou 0,16 da oferta de Bitcoins total. Ele investiu Eu vi. mais de 1,5 bi de dólares no Bitcoin. Então, assim, Sim. muita gente. Pô, aí, o que que a euforia pensa? O que que a manada pensa? Por isso que eu falo, nunca siga a manada. O que que a manada pensa? Pô, o Elon Musk está comprando, então eu vou comprar a qualquer preço. Mas eu Quem é a sempre manada, vou. Pro? Pra quem não A, entende de a- economia aí. Pronto, a manadas são aquelas pessoas que investem sem saber o que estão fazendo. Então, tipo assim, um influenciador foi lá e, ó, comprei espaço laser. Então, você vai lá e todo mundo vai comprando espaço laser. Ah, comprei Dica Itaúsa. importante, hein, gente? Isso aí Aí é todo mundo vai valor, comprando viu? Itaúsa. Então, assim, comprei Bitcoin, então vamos todo mundo comprar Bitcoin. Por exemplo, Sim. eu ainda não comprei Bitcoin, porque eu, apesar de entender que é um ativo que faz sentido dentro da minha carteira, eu ainda Uhum, entendo que graficamente ele não chegou num ponto interessante. Então, por ele não ter chegado num ponto gráfico interessante para mim, e mesmo assim um percentual baixíssimo da minha carteira. Baixíssimo. uhum. Baixíssimo. Então, assim, mais como uma questão de reserva de valor, eu entendo o Bitcoin hoje como uma reserva, uma reserva de valor, mas, inclusive, né, a questão do Elon Musk, o Bill Gates, ele deu uma entrevista anteontem falando justamente isso. Falou, amigo, calma lá, Elon Musk é uma pessoa, É você é isso. outra. Você quer dizer que ó, ele aguenta, então ele aguenta. Então, se tiver uma porrada muito grande, ele vai ter um prejuízo, mas ele vai sobreviver, ele vai continuar sendo milionário. Exatamente. E na época lá do boom mesmo, do Bitcoin, muita gente querendo vender casa, querendo vender carro, querendo se desfazer de tudo para entrar de cabeça, no, é muito perigoso. É muito Sim, perigoso. É um ativo de alta volatilidade. Alta sim. volatilidade. E outra coisa, o Bitcoin ele foge do conceito, na minha visão, de investimento. Por quê? Hum, Porque conceitualmente, sim, investimento para mim é tudo aquilo que te dá uma renda passiva. sim. Então, quando você compra dólar, você está fazendo uma reserva de valor. Ou você pode até estar especulando, se você quiser. Vai ser uma garantia inflacionária, talvez. Quando você faz Bitcoin, é a mesma coisa. Então, eu gosto muito de falar isso para todo mundo que eu encontro pelo meio do caminho. Sim, Se você quer investir, busque ativos que te trazem renda passiva.
Ou seja, Sim, que te paguem, traduzindo mesmo, que te paguem dividendos, que te paguem juros sobre capital próprio, que te dê uma remuneração do seu capital. Isso é investir. Isso é gerar renda passiva. Essa é uma questão de sim. conceito, isso é uma questão de conceito meu. Eu sei que muita gente vai divergir desse conceito, mas eu penso assim. Então, quando você tem um pouco de dólar na sua carteira, isso aí é reserva de valor, isso aí é trava beta. Então, tem determinadas coisas que a gente precisa ter muito cuidado. Então, é só isso que eu falo. Não entra de cabeça no Bitcoin, não, que o Bitcoin não tem uma volatilidade muito alta, muito alta. E talvez você não tenha estômago para aguentar essa porrada. Verdade. A próxima pergunta é: investir em Bitcoin é rentável? Você julga que é rentável? A gente acabou discutindo, né, um pouco sobre isso. Se a gente pegar a valorização desde o início de criação do Sim. Bitcoin até hoje, é assustador. É assustador. Então, assim, como você falou, né, que seu marido, pô, vamos comprar uns bitcoins ali no passado, é assustador. Então, do ponto de vista Não de é? rentabilidade, do ponto de vista de rentabilidade, né, de valorização especulativa, ele se provou que é rentável. Sim. Ele se provou que é rentável. O que não quer dizer retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, a gente está falando sobre bitcoins agora e de repente um hacker pode entrar e acabar com tudo daqui a 10 minutos. Sim. Parece uma questão apocalíptica, mas pode acontecer. Então, você vê muitas instituições criticando forte o Bitcoin. E isso é uma coisa que pode desmoronar a questão do Bitcoin. É simplesmente os governos proibirem, os governos limitarem. O governo tem poder para isso. Então ele pode simplesmente não permitir a transação Uhum. de bitcoins. Então é um risco. É um risco Entendi. governamental. Então, assim, que o Bitcoin foi rentável e é rentável até hoje, isso é um fato, inquestionável. Sim. E quem investiu lá hoje está feliz da vida, está muito bem, obrigado. Agora, se você me perguntar se ainda vai ser rentável, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas talvez não do tamanho que as pessoas colocam. Sim. Talvez não do tamanho, da grandeza que se estipula ao Bitcoin. Eu acho que Entendi. o Bitcoin seria uma revolução muito grande no sistema para ser permitido, assim, que Sim. rodasse dessa forma. Porque Entendi. eu iria meio que colapsar o sistema financeiro atual, como ele é hoje. Sim. Então, tem uma questão gráfica que, se der tempo, eu vou mostrar para vocês aqui, se der tempo, para você ver a diferença da base monetária, ou seja, do dinheiro que circula na economia com as reservas de ouro. Então, assim, é muito grande. Ou seja, pense assim, como a gente já está no horário avançado, eu não vou poder ter tempo de explicar exatamente como eu gostaria de explicar, mas de uma forma muito resumida, antes, antes da Primeira Guerra Mundial. Bem resumida, gente. Eu queria esticar isso mesmo, explicar muita coisa, porque tem muito detalhe. E eu sou realmente Sim. apaixonado por essa parte aqui da história financeira mundial. Então, Sim. antes da Primeira Guerra Mundial, o que que acontecia? Todos os países, eles só podiam transacionar com a quantidade de ouro que ele tinha. Então, Uhum. poxa, eu vou aqui US$ 100, eu sou Estados Unidos, eu quero transacionar US$ 100. Então, eu tenho que ter o correspondente de ouro no meu Banco Central. Porque senão eu estava cometendo um crime. Se eu só Uhum. tivesse US$ 100 de ouro no meu banco, se eu tivesse só US$ 100 e eu fosse transacionar 200, eu estava cometendo um crime. E todos os países fiscalizavam isso. Então, Sim. existia um controle financeiro,
Existia um respeito financeiro. Eu só vou transacionar com o que eu tenho. Eu não vou pegar aqui um cartão sem limite, vou ficar gastando de qualquer jeito e depois não vou pagar e vai ficar por isso mesmo. Isso não acontecia. Mas hoje acontece. Verdade. Aí a gente avança, vamos para a Primeira Guerra Mundial. Muitas pessoas pensam que os Estados Unidos sempre foi a potência que é hoje. E isso mostra um pouco de desconhecimento histórico. Os Estados Unidos nem sempre foi o que é. Isso não quer dizer que ele vai continuar sendo o que é. Porque se ele Uhum. nem sempre foi, por que ele vai ser? A Inglaterra, até a Primeira Guerra Mundial, reinava soberana no mundo. Verdade. Reinava. A libra esterlina foi a moeda mais valorizada, foi a moeda de transação mundial. O que é o dólar hoje? No passado foi a libra, hoje é o dólar. Por que não amanhã pode ser o Bitcoin? Então, assim, é uma especulação, a gente deixa aí nas entrelinhas, tem muitos interesses envolvidos, mas no passado também tinha muitos interesses envolvidos. Então, quando houve a Primeira Guerra Mundial, que a Europa ela saiu destruída, a libra esterlina sofreu muito, sofreu bastante. E aí o dólar começou a ganhar força. E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Quando veio, aí antes, né, da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu ali Bretton Woods. Pronto. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Quando veio a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos financiou, não isso aí são bastidores de guerra. Os Estados Unidos não apenas financiou os países aliados, ele também financiou os inimigos. Então, ele ganhou nas duas pontas, digamos assim. Ele ganhou nas duas pontas. Então, Sim. quando volta da Segunda Guerra Mundial, que aí a Europa está completamente destruída, destroçada, aí se estabelece, né, que o dólar agora passa a ser o padrão mundial. Então, o dólar Sim. é o padrão mundial. Então, não existe mais aquela necessidade de ouro para as Sim. transações. A necessidade agora é reservas em dólar. Então, todos os países Uhum. poderiam transacionar desde que eles tivessem reserva em dólar. Sim. Pode, pode acompanhar o raciocínio que você vai entender a necessidade do Bitcoin. E aí os Estados Unidos começou a emitir, até para reconstruir a Europa, começou a emitir dólar, emitir dólar, emitir dólar, emitir dólar, emitir dólar, até que chegou, porque os Estados Unidos era o único país que tinha que emitir dólar de acordo com o ouro que tinha. Só que aí os outros países começaram a perceber, pera lá, os Estados Unidos estão emitindo muito dólar e ele não tem esse ouro que ele está dizendo que ele tem. A gente tem Sim. reserva de dólar, mas os Estados Unidos não tem o ouro que ele diz que tem. Então, se os Estados Unidos não têm o ouro que ele diz que tem, esse padrão está furado. E aí, Uhum. lá em 1971, o presidente dos Estados Unidos, né, o Nixon, chega e fala: ó, acabou, acabou, não tem mais padrão, não tem mais padrão dólar, não tem mais Bretton Woods, acabou tudo, solta o pau na moleira e vamos emitir dinheiro. E vamos emitir dinheiro de qualquer jeito, meu E amigo, sofrer as acabou. consequências Não depois. tem, joga o problema para frente. E aí, o legal, eu vou ver se dá para mostrar esse gráfico aqui para vocês, é para a gente ir Sim. para as perguntas finais, deixa eu ver se eu consigo, que é muito importante. Gente, é tanta coisa. Aí aqui, ó, eu não sei se dá para ver, não sei se vai, mas Da... essa parte verde Sim. significa a base monetária, ou seja, o quanto o governo emitiu de dinheiro e o Hum, lastro do ouro é esse amarelinho. meu Deus. Ou seja, se a gente fosse ver o Diferença tamanho absurda. da base monetária Sim. versus o que tem de ouro nas economias. Isso é hoje, viu? Isso é hoje. Esse gráfico aqui termina em 2018. Olha a diferença, olha a diferença. Isso aqui é o Sim. dinheiro emitido, gente. Esse verde. Esse amarelinho aqui é o ouro. É por isso que o Bitcoin surgiu. Entendi. O Muito Bitcoin bom. surgiu, o Bitcoin surgiu justamente para ver, cara, isso está errado. Isso está errado. As pessoas, os bancos centrais, o sistema Sim. financeiro, ele não pode simplesmente fazer o que ele quer, não.
eu vou sair emitindo moeda, sair emitindo moeda. Quem me acompanha aqui no Instagram sabe o quanto eu sou crítico de você emitir moeda assim de qualquer jeito. Ah, vou emitir, pago quando puder. Não, vamos fazer, mas vamos fazer com coerência, vamos fazer com responsabilidade. Então, É aqui está interessante, Pedro. aqui tá a prova disso. É interessante porque eu sempre falava para os meus alunos assim, vocês já se perguntaram por que que o país não vai sair emitindo moeda e fazendo um monte de coisa e pagando tudo e resolvendo tudo? Porque tem uma série de consequências, né? Essa emissão assim desenfreada de moeda, não dá para fazer isso. Principalmente inflacionária. Se a gente for apresentar um outro Exatamente. gráfico aqui, ó, depois que terminou o padrão de Bretton Woods, né, lá que o Nixon terminou, tá vendo essa setinha vermelha? Daqui para Sim, cima é inflação. Ou seja, se é porque você. a gente está um pouco virado aqui, mas a partir do Ah, momento que começou a emitir muita moeda, começou o processo isso, inflacionário, né? exatamente. Ou seja, Uhum. estou emitindo muito, vai ter impacto inflacionário. Não tem jeito, a oferta não acompanha. O consumo sobe, o preço vai subir, impacto inflacionário. Então, o Bitcoin vem em resposta, entendeu? Ele vem para responder Sim, isso, dizer que esse sistema financeiro tão completamente desregulado não pode existir. verdade. Você já falou um pouquinho sobre, mas assim, só para colocar essa pergunta, como foi colocado lá, acha que vai sustentar esse preço por muito tempo ou vai cair logo? É Eu, uma bola de impossível, cristal. é impossível, né? A gente vai ver a questão de até quando a euforia vai aguentar, entendeu? Se de fato o Bitcoin for. Isso aqui é uma coisa bacana que eu vou falar. Sim. Se de fato o Bitcoin. Opa, tinha caído aqui. Se. Voltei? Voltou. Eu fiquei Se na de dúvida fato, se era você preparada. não. Se de fato o Bitcoin ele se tornar o padrão financeiro mundial, hoje ele está Sim, barato. entendi. Hoje ele é barato. Hoje ele é de graça. Entendi. Se ele não se tornar, se ele for algo que de fato for uma euforia, o governo taxar, um hacker invadir e detonar com tudo, hoje ele está caro. Então, assim, Entendi. saber a direção do Bitcoin é a mesma coisa de tentar saber a direção do dólar, né? São muitas variáveis, é praticamente impossível a gente saber 100%. Ô, Pro, e você comentou antes que você ainda não investe em bitcoins porque graficamente você ainda considera que não é o momento. Sim. Então, para você, no momento que você julgar Não, que é o momento, eu posso até é, tentar aproximar aqui para mostrar para vocês. sim. Deixa eu tentar ver aqui se eu consigo. Não sei, peraí. Ô, Pro, enquanto você está se ajustando, vou fazendo outra pergunta. Olha só, Existe aquela. Posso olha fazer uma só. pergunta, rapidinho? Pode fazer. Você trabalha, tem aquela abordagem fundamentalista e tem aquela abordagem da análise técnica. A gente utiliza essas mesmas coisas para a gente avaliar bitcoins e se a gente vai comprar ou não? Ou tem Boa, mais uma. boa pergunta, boa pergunta. Do ponto de vista técnico, sim. Do ponto de Sim. vista técnico, sim. Mas do ponto de vista fundamentalista, não, porque o Bitcoin não é uma empresa, entendeu? Uhum, Então, entendi. os fundamentos do Bitcoin, eles são diferentes a análise. Então, enquanto a gente vai analisar uma Entendi. empresa, você vai analisar o ROI, você vai analisar o PL da empresa. Então, assim, Uhum. não é o mesmo tipo de análise. Fazer um Então, check só de 9 itens para saber isso, se aquela empresa exatamente. realmente vale a Não é. pena. Se você pega aqui, né, o gráfico do Bitcoin, eu acredito que Sim. numa banda de baixo, né, é, eu sempre indico que as pessoas estudem análise técnica, é importantíssimo até para você se posicionar, mesmo que seja numa questão de criptomoeda, mas eu acredito que na casa aqui dos
45 mil, aqui é Bitcoin em dólar, né? 46, 45. Quando ele tocar na banda inferior, né, desse canal de alta gigantesco que ele está, eu acredito que Sim. sim, ele esteja chegando num ponto gráfico interessante. Por enquanto, Entendi. ele tá próximo, viu? Ele está próximo, mas ele ainda não chegou no ponto. Quando você falar assim, tá na hora, aí se você for comprar, eu também vou pensar em. Todo mundo quer, né? É só o professor falar, tá na hora, vai todo mundo. Claro! Ai, ai, ai. Ah, E tem vai mais lá. espaços para ganhos? Tem mais espaço ainda para ganhos? É isso que a gente já respondeu, né? Se o Sim. Bitcoin se tornar o padrão, tem muito espaço para crescer. Tem espaço demais. Se não, é uma bolha. Hum. E a minha última aqui, que você também falou um pouco, mas eu estou perguntando porque estou para encaixar as perguntas, tá? Uhum. Qual o risco de investir em bitcoins? Né? É Alguém no, hackear. É. Alguém hackear, o governo proibir, o governo proibir. É, tem, tem muitos, mais esse, né? Alguém hackear o Bitcoin, o que, tecnicamente falando, eu acho difícil, mas a tecnologia está aí avançando a passos largos, então Sim. não sei até que ponto é impossível você hackear um Bitcoin, mas Uhum. e o governo, eu vejo, o governo já sinalizou que não Sim. gosta de Bitcoin. E o Bitcoin tem um risco muito alto. Um risco muito alto. Qual é o risco do Bitcoin? Energético. As Entendi. transações de Bitcoin, elas gastam muita energia num planeta que pede socorro. Entendi. Então, quando eu estava estudando a respeito do Bitcoin, eu vi o quanto de energia é na casa de 130 terawatts ano. Se você pegar 1 terawatt, é igual a 1 milhão de kilowatts. Uhum. Então, assim, é absurdo a quantidade de energia que se Sim. gasta para as transações de Bitcoin. E Ah, no caso, uma olhando pessoa que tem isso, mais consciência, no caso, né? De tudo não, isso. eu acho que é Tem porque uma pessoa é que a não tá nem necessidade. aí, não acha, Não, não? mas vai chegar um ponto que não vai ter energia para minerar. Não, Entendi. eu não vejo nem se como uma questão de consciência, não. Eu vejo que não vai ter. Entendi. Porque Entendi. Vai chegar um limite mesmo. quanto mais Sim. o tempo passa, mais energia é necessária para minerar Bitcoin. Ao Entendi. mesmo tempo que o planeta clama por uma redução de consumo. Uhum. Então, o Bitcoin ele acaba indo numa direção oposta. Então, Entendi. quando eu estava estudando, eu vi que o Bitcoin esbarrava nessa questão energética. O que me fez ver, opa, se não for feito nada do ponto de vista de programação, para que se reduza essa necessidade de energia, eu realmente não sei qual vai ser o futuro do Bitcoin, entendeu? É algo muito obscuro ainda. Entendi. No geral, foi isso. Aqui a gente teve uma noção mais ou menos do que é o Bitcoin, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, mais alguma informação? Eu queria antes, né, agradecer a todo mundo que está aqui. E uma Sim, das perguntas que eu mais recebi era justamente se o Bitcoin era o novo ouro. O Bitcoin vai ser o novo ouro porque muitas pessoas olham para o Bitcoin como uma reserva de valor, como ouro, que é sim. escasso. Mas o ouro já se provou no tempo há milênios. Há milênios. Apesar do ouro ele não ter uma mobilidade como o Bitcoin tem, Sim. mas eu não vejo o Bitcoin como o novo ouro. Foi uma Uhum. das perguntas que eu mais recebi. Eu acho que Sim. o Bitcoin tem a sua função, tem o seu efeito revolucionário na economia, funciona até os dias atuais como uma reserva de valor,
Mas o Bitcoin é um recém-nascido, é um recém-nascido perto da história que o ouro já tem na humanidade. Sim, Então, certeza. eu acho que é até uma audácia, uma audácia dizer que o Bitcoin é o novo ouro. O Bitcoin tem muitos riscos ainda que Sim, precisa se provar. O Bitcoin é um bebê e o ouro já se provou no tempo. É aquela brincadeira. Se eu fosse congelado e tivesse que levar comigo e fosse congelado para ficar por 100, 200 anos congelado, o que que eu levaria? Se eu levaria Bitcoin ou se eu levaria ouro? E eu não tenho a menor dúvida que eu levaria ouro, eu porque também, o certeza. ouro ele já se provou por milênios e o Bitcoin pode ser que o Bitcoin me dê uma valorização muito maior do que o ouro vai dar, mas certamente o ouro é o metal mais seguro de reserva de valor que já se provou no tempo, que já se provou na humanidade. Eu não abriria mão de ouro por Bitcoin. Então, Muito bem. eu recebi muito essa pergunta e eu queria enfatizar isso. E agradecer, né, a todo mundo que estava aqui. Não sei se teve alguma pergunta aí no chat, né, pessoal? Qual o tema da. Nades, né? Perguntou e estava perguntando de novo qual é o tema da próxima live, a gente vai definir ainda. A prova é Vamos definir. definir. Mas a pergunta que ele tinha feito, você respondeu ao longo da live, até perguntei também ao longo da live, então, no geral, é isso, gente. No geral, é isso. Então, E, vamos seguir o professor. Quando o professor falar assim, olha, bitcoins, agora é a oportunidade. A gente é, cai matando. isso é importante, que é como o Bitcoin, a gente tem pouca análise fundamentalista do Bitcoin, Sim, análise gráfica é fundamental. sim. Então, eu sempre falo, gente, estuda gráfico. Gráfico é algo que você precisa entender. Porque se você entende o gráfico está mostrando ali o consenso do mercado, a luta entre touros e ursos, né? Como que os players estão atuando. Então, presta atenção no gráfico. Eu ainda não me posicionei em Bitcoin porque graficamente ela ainda não é interessante. Então você precisa ter paciência, estudar o gráfico, estudar, né, a origem. A gente falou um pouco sobre isso aqui na live de hoje. Então, estuda se faz sentido para você. Bitcoin não é para entrar de cabeça. Se faz sentido você entrar em Bitcoin e graficamente, né, se de fato ele está num ponto gráfico interessante ou não. Então, é essa mensagem aí que eu queria deixar Tá vendo? para Vinha já vocês. fazendo um comentáriozinho aí. Gente, nós queremos agradecer, obrigada, viu, Pro? Obrigada por essa honra de estar junto contigo aqui. Eu que E agradeço, foi ótimo. você é uma pessoa assim que com certeza tem muito a nos oferecer, principalmente com relação aos investimentos. Eu falo que você é o meu guru dos investimentos fundamentalistas. E o professor também em breve vai fazer um curso sobre análise gráfica, né? Análise gráfica que a gente chama? Análise técnica. Análise Geralmente técnica. eu faço alternado, né? Tivemos a turma de fundamentos e agora acredito que nesse mês, já na semana que vem, eu já devo estar falando alguma coisa sobre o curso de análise técnica. Porque eu já tinha feito uma vez, mas assim, fui muito relapsa e farei novamente porque eu quero ser uma investidora. Eu sou uma economista, gente, mas uma economista acadêmica e não investia, mas agora eu mudei minha roupagem, o Pro aí é testemunha. O Jean, Pro, tá dizendo aqui, no momento estuda outras criptos ou só Bitcoin no caso? Não, é só bitcoins, porque eu não sou muito da área de criptomoedas. Eu estudei porque eu senti um movimento eufórico. Mas você pode perceber que isso também é um risco para os bitcoins. Por quê? Porque a partir do momento que surgem mais bitcoins e surgem mais criptomoedas com características muito semelhantes ao Bitcoin, significa que aquela oferta que era limitada deixa de ser tão limitada assim.
Sim, Então, um grande atributo que o Bitcoin tinha, que era da escassez, com a quantidade de criptomoedas que surgem com características extremamente semelhantes, tira esse grande trunfo do Bitcoin. E isso sim. também é ruim para ele. Que na economia é como se Então, fosse um bem substituto, né? Que a gente consegue exatamente. substituir. Exatamente. E isso faz com que o preço despenque. Se eu tenho um produto que tem uma segurança muito similar, com um preço muito mais baixo, através dos bens substitutos, vai ter uma migração de demanda e o preço vai despencar. Isso é péssimo para o Bitcoin. Inclusive, eu já quero pedir para vocês, eu vou pedir para falar com o professor, vou dar essa dica para ele, já que é meu amigo, vou pedir essa dica, para ele colocar uma caixinha lá no Instagram dele e colocar sugestões de temas de lives, tá? Vocês podem colocar lá, escrever, viu, Pro? Depois você coloca uma Vou caixinha botar. para as Vou pessoas botar. colocarem qual tema de live que vocês gostariam que o professor fizesse, ou junto comigo, ou com outro convidado, tá? Aí vocês coloquem lá no Instagram do professor. Então, Então é isso, né, valeu, Pro? galera. Foi ótimo, viu? Um Não esqueça abração. lá, Vou viu, Pro? deixar lá, vou deixar e até a próxima live. Valeu, galera. Tchau, Tchau, tchau. obrigada.